Está começando o podcast oficial do Pataro Advogados e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância da ajuda especializada na hora de fazer um pedido no INSS. Eu estou aqui com a doutora Arielle, advogada e coordenadora e sócio do Pataro Advogados, para esclarecer para você de uma vez por todas. Será que é caro? Será que é confiável contratar um advogado pela internet ou presencialmente? Qual que é o risco de entrar sem um especialista? Vamos contar também casos do dia a dia para vocês conhecerem mais a fundo o trabalho de um advogado especializado, principalmente especializado em direito previdenciário, lá no nosso escritório. Então, doutora Arielle, bom dia. Bom dia. Nós vamos começar aqui então, eu já vou começar te perguntando, por que é tão crucial ter o acompanhamento de um especialista para lidar com o INSS na hora de fazer aquele pedido lá no INSS? Tá, vamos lá então. Geralmente as pessoas, que dependem do INSS ou querem solicitar um benefício é porque estão precisando muito, às vezes de um benefício assistencial, de um auxílio-doença ou da aposentadoria, porque já chegou na sua etapa, de aposentar. Então, o advogado é muito importante para você não perder tempo neste período e até mesmo perder dinheiro. Porque se você faz um pedido no INSS de forma errada, faltando algum documento, o seu pedido ele tem grande chance de ser negado e você vai perder aquele tempo. Às vezes o advogado ele não consegue nem aproveitar esse pedido que você fez lá no INSS e vai ter que recomeçar do zero. Então, é sempre muito indicado que as pessoas elas procurem o advogado desde a etapa administrativa, até mesmo para poder conferir a sua documentação e, em caso de uma negativa, já conseguir até mesmo aproveitar esse pedido que o próprio advogado fez no INSS e ir para a justiça, até para garantir o que a gente chama de atrasados, Tem gente que fica esperando ali, às vezes, 6 meses ou 1 ano para o pedido ser analisado no INSS, aí chega lá no final, quando a gente recebe esse caso que a pessoa entrou sozinha, a gente vai verificar e o INSS tinha razão, realmente foi indeferido porque faltou algum documento, não cumpriu alguma exigência, a pessoa perde ali 8, 10 mil reais de atrasados porque realmente não procurou um advogado para poder realizar o seu pedido. Você lembra, de algum caso específico do escritório? A gente já teve vários casos lá, um caso que o cliente não conseguiria, o benefício, não fosse a atuação de um advogado especialista, ou então até clientes que conseguiriam, se tivesse entrado, porque tem casos que nem tem mais o que fazer. Tem muito exemplo. Inclusive, nessa sexta mesmo, nós recebemos um cliente que ele não quis entrar, com um pedido de aposentadoria com a gente. Ele fez um serviço com a gente, que a gente chama, de diagnóstico previdenciário. É um serviço que a gente faz no escritório para poder verificar a sua possibilidade de aposentar, com qual valor, qual melhor aposentadoria para o caso daquele cliente, qual documento a gente precisa, corrigir para entrar. E depois desse serviço, esse cliente optou por entrar sozinho, Um genro foi auxiliá-lo com um pedido no INSS e esse genro fez o pedido para ele. E resultado, o pedido ele foi negado. Fazer uma conta rápida aqui. Ele ficou aguardando a análise por 6 meses. Então, depois de 6 meses, o pedido foi analisado e indeferido. E nós fomos analisar esse pedido, Fred. Quando nós analisamos, nós verificamos que, de fato, não tinha a documentação que precisava. Faltou um documento. Então, o cliente perdeu tempo. R$ 8.500. Aí, tá vendo? Atrasado. Perdeu tempo, perdeu dinheiro e a gente vai ter que iniciar todo o procedimento lá, do INSS novamente para, em caso de negativo, a gente conseguir ir para a justiça. Mas ele perdeu dinheiro com isso. Tem mais algum caso que você lembra, lembra de um caso de uma moça do Rio? Ah, tem. Tem um outro caso também que é muito comum o INSS fazer essas revisões nos benefícios, por exemplo, o BPC, que é um benefício assistencial, de 2 em 2 anos. Então, se tiver alguma renda, se a pessoa não tiver atualizado o cadastro único, pode ser que esse benefício seja cortado. A gente tem um caso muito marcante lá no escritório, que é uma pessoa que realmente precisava muito, até uma cliente do Rio, que a gente conhece, que a gente conseguiu há pouco tempo, e esse cliente, inclusive, ele nos conheceu no TikTok. Sim. O benefício da cliente ela foi cortado em 2017. A mãe, ela é separada do pai, e a cliente, ela reside apenas ela e o pai. Quem tem, a guarda da criança é o pai. Então, em tese, pela regra aí do BPC, essa renda dessa mãe ela não pode ser computada com a renda ali do grupo familiar para essa cliente receber o benefício. Então, essa mãe ela se aposentou. Então, o que o INSS fez? Pegou a renda da mãe, incluiu no grupo familiar e cortou o benefício da cliente. O cliente ele tentou pedir sozinho de novo o benefício no INSS, tentou fazer aquela apuração lá de irregularidade, que o INSS dá um prazo para você apresentar essa
defesa, só que, né, ele não conseguiu sucesso, porque realmente era um caso que a gente precisava entrar na justiça. Nós entramos, conseguimos esclarecer todos os fatos, explicando direitinho o que aconteceu, que realmente foi um erro de análise do INSS, isso jamais deveria ter acontecido, e resultado, saiu a sentença na semana passada, a gente conseguiu e o cliente vai receber de retroativo R$ 84.000. Você acredita? A gente fica muito feliz porque é uma pessoa que precisa, a gente vai, né, conseguir devolver o benefício para ela e ainda devolver os atrasados, que era direito dessa pessoa. Eu lembro também de um caso, nessa época você ainda não estava conosco no escritório, uma senhora, mãe de um motorista de ônibus. Não sei se você vai lembrar desse caso, a gente contou. Já ouvi esse caso também, é marcado. Ela recebia uma aposentadoria que na época, o marido dela recebia uma aposentadoria que na época era considerada aposentadoria por velhice. Que hoje em dia nem tem mais. Nem existe mais esse tipo de benefício. E em algum momento, esse benefício que era previdenciário, ele foi transformado em benefício assistencial. Na década de 90. Sim. Assim, não me falha a memória aqui da data exata. Mas eu sei que foi transformado em benefício assistencial. O que aconteceu? Ele faleceu em 2002, tá? Ele faleceu. E aí ela entrou com um pedido, sem a ajuda de um especialista, é lógico, entrou com um pedido, e ali ela não conseguiu o benefício simplesmente porque ele passou a ser um benefício assistencial e não tinha gerar pensão por morte, né? Porque benefício assistencial não gera pensão por morte. Mas vamos lá. A diferença que um especialista pode fazer num momento como esse mesmo um advogado sem um olhar clínico do previdenciário, talvez não teria como visualizar ou vislumbrar alguma chance de êxito num processo desse. Ela procurou a gente em 2007 ou 2008, alguma coisa assim. Então ela teria 5 anos de atrasados, né? Para poder receber, caso a gente conseguisse converter aquele pedido. E aí o que a gente teve que fazer? Estudar as regras de concessão da aposentadoria por velhice lá naquela época. Quais eram as regras? E uma das condições era exatamente verter pelo menos uma contribuição previdenciária em algum momento da vida laborativa. Se exigia contribuição previdenciária, a gente está falando de benefício previdenciário e não assistencial. Sim. Então a gente conseguiu, depois de vários recursos e tudo, nós conseguimos provar que aquilo era um benefício previdenciário e não assistencial. E ela recebeu não só a pensão por morte, muitos anos depois, né, lógico, mas também belo atrasado também, para poder, né, 5 anos de atrasado, mais os anos que correu na justiça, então acabou recebendo um precatório bem grande. Ela ficou muito feliz, a gente também ficou bem feliz com esse caso, mas para mostrar a importância, né, de um advogado especialista. E aí entra uma pergunta que eu trouxe para você aqui. O que a gente tem passado mais no escritório? Por que as pessoas, então, evitam ou deixam de contratar, né, já que tem tanto acesso hoje, seja pela internet? Existe alguma crença, algum mito, algo do tipo que faz com que a pessoa evite ou deixe de contratar um advogado previdenciário ou um advogado especializado? Eu acho que o principal fato é as pessoas acharem que o advogado é caro. A gente tem realmente essa crença e pelo fato, né, do INSS ser uma via administrativa, a pessoa poder realmente entrar sozinha, você pode completamente fazer o pedido sozinha. Porém, não é recomendado, né, pelo fato que nós falamos na pergunta anterior. Se você fizer um pedido aí de forma errada, que realmente está faltando alguma documentação, você pode perder tempo e perder dinheiro. Então, é importante que você busque o advogado por conta disso. A gente tem esse mito que o advogado, ele é caro, mas O previdenciarista, na maioria das ações, quer ter custo em si. Exatamente. Na maioria dos casos, é cobrado apenas no êxito, né? A maioria dos escritórios previdenciaristas hoje, né, dependendo do benefício, ele vai te cobrar apenas se conseguir o seu benefício. Então, o que é mais vantajoso? Você não receber nada e não pagar nada, ou você receber um benefício e pagar para o advogado? Então, como nos benefícios previdenciários também tem os atrasados, então, na maioria dos casos, o cliente ele não desembolsa nada. O próprio INSS que paga a gente com o benefício. Então, a gente tira uma porcentagem, né, ali dos atrasados da pessoa, ela não tem quase que nenhum custo com isso. A gente vai dar um benefício, ela vai pagar com o próprio benefício. Então, para o cliente é muito vantajoso. Muito, é bom para todo mundo, né? Ter um advogado especialista, ele tem uma visão muito mais ampla. Eu lembrei de um caso, Ariane, inclusive, que vai reforçar essa questão do preço. Você está falando que por causa do preço acaba não contratando. Sim. Não sei se você vai lembrar. Eu fui fazer, pessoal, uma audiência
eu fazia várias audiências em Belo Horizonte na época, não tinha juizado, aqueles tanto de juizado especial no interior e tudo. Então a gente estava fazendo uma audiência em BH, e antes da minha audiência, eu nunca vou esquecer disso, tinha uma senhora com os filhos ali e tudo, uma trabalhadora rural, e pediu para analisar o processo. Ela entrou pela termação, para quem não sabe, você que está me ouvindo ou nos vendo e não sabe, a termação você consegue até um determinado valor entrar sem um advogado. E olha o risco disso, tá? Olha o risco disso. Essa senhora me perguntou o que poderia ser feito, eu virei para ela e falei, olha, a senhora tem grandes chances de conseguir sua aposentadoria rural aqui nessa audiência. Só que é importante a senhora ter um advogado do seu lado, que a senhora vai sentar com um procurador do INSS, com um juiz federal. E a senhora precisa de orientação ali para, inclusive, discutir um acordo, se for o caso, que é o que eu acho que vai acontecer com a senhora. E aí, Arielle, o filho chegou na hora, né, com aquele instinto de proteção, tá tudo certo, né? Tem que fazer isso mesmo, até porque hoje em dia realmente existem pessoas más e pessoas boas em todas as profissões, então a pessoa tem que tomar cuidado. Eu estava ali na defensiva, né? Falei com esse filho dela naquela época, falei, olha, sua mãe tem chance de receber, naquela época, eu nunca vou esquecer, R$40 mil de atrasados. E era muito dinheiro que hoje. Era, na época, 42 mil, alguma coisa assim, de atrasados, tá? Mas é necessário um advogado. Se vocês quiserem, eu vou cobrar 5% para fazer audiência em caso de êxito. Ou seja, numa eventual condenação do INSS ou mesmo um acordo de 40 mil, ela me pagaria R$2 mil, tá? Então 5%. E aí o filho falou que não precisava, que ele ligou para, não sei se na época, sei lá quem que era, que não precisava, que não precisa de advogado para isso, que na verdade ali ele entrou sozinho e a mãe dele ia fazer a audiência sozinho, que ele confiava. Pronto. Fiz questão de assistir essa audiência. Moral da história, o procurador federal ofereceu um acordo para essa senhora. Dona Maria, não lembro o nome dela, né? Isso foi em 2010, 2011, por aí. Dona Maria, a senhora sai daqui aposentada agora, tá bom? A senhora abre um dos seus atrasados. Essa senhora provavelmente ficou tão feliz com a notícia, com a palavra aposentada, que ela aceitou o acordo. Ela abriu mão de 42, não vou menor para baixo, R$40 mil ali. Então, quer dizer, o preço foi a objeção desse filho, né? Só que ela deixou de receber 38 mil, que ela me pagaria 38 mil por causa dessa objeção. Então, esse é o custo, né, que pode ter para você que está nos escutando. Não pagou nada para o advogado, mas também não recebeu nada. Não recebeu nada. Então, quer dizer, o filho talvez até saiu de lá feliz, inclusive, né? Que não precisou, ele tinha razão, ele precisava do advogado ali para fazer audiência para a mãe dele. Só que provavelmente ele deve ter esquecido, inclusive, né, que ela teria que ter saído ali com 38 mil e pagado 2 para o advogado, não fosse esse pequeno detalhe. Isso então, é mais comum do que a gente imagina. No início do ano, agora lá no escritório, a gente está tendo muitas propostas de acordo. Lógico que algumas favoráveis e outras não, né? No início de janeiro, nós tivemos uma proposta de acordo onde a gente estava brigando por um atrasado de 2 anos. O INSS, ele deu uma proposta para poder pagar apenas 1 ano. E a avaliação social, né? Era um benefício BPC, que é um benefício assistencial. A avaliação social foi completamente favorável, a perícia médica completamente favorável, só que na proposta o INSS propôs pagar o atrasado de apenas 1 ano, ou seja, a cliente ia abrir mão aí de R$12 mil, até um valor menor, por conta, né, apenas de aceitar propostas. Então, nós não recusamos a proposta. Algo que parece ser bom, mas que não é bom. Nós recusamos a proposta, a gente vai aguardar a sentença do juiz e certamente ela vai conseguir receber o valor total. Por isso é importante mesmo ter um advogado acompanhando. Bacana. Então, aqui você me falou que tem o mito do preço, tem a questão também, muitas vezes, da desconfiança, como foi o caso desse filho. E tá tudo bem, a gente entende, né? Realmente a gente precisa pesquisar com quem a gente está lidando, principalmente nos dias atuais, né? Tem também, a gente acabou de falar aqui, a sugestão de pessoas leigas, né? Então a pessoa, não, eu consegui sozinho. Você não precisa porque eu consegui sozinho. Então tem vários casos, né? Que a gente realmente tem algumas pessoas que podem conseguir, mas cada caso é um caso. Principalmente casos em que precisam de perícia, de uma avaliação social. Então pode ser que uma pessoa já tinha um problema de saúde mais grave, tinha um laudo realmente bom, mas aí aparecem muitos casos pra gente também. A pessoa, o auxílio-doença, por exemplo, ela apresenta vários laudos.
e alguns laudos não estão adequados. Então, um laudo que ela levar errado pode colocar tudo a perder. Então, cada caso é um caso. Esse caso você já estava no escritório, não sei se você vai lembrar, é um caso interessante para você que está nos lendo, você que está nos escutando. Importância, né, desse acompanhamento. Não sei se você vai lembrar essa questão da sugestão de pessoa leiga. Sim. E que às vezes, muitas das vezes, acha que não é leiga. Porque às vezes já teve tanta concessão ali através de um pedido administrativo sem o advogado que acha que entende, né? Sim. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas o previdenciário, pessoal, é tão complexo que todos os dias, a gente está atualizando, a gente tem que aprender alguma coisa, a lei muda. Então, todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa. Esse caso específico, ela foi na prefeitura de um município pequeno, né? E lá na própria prefeitura, a contadora dessa prefeitura entrava com um pedido de todos os funcionários. E os funcionários... De pedir a aposentadoria que não é vantajosa. Lá não tinha regime próprio, regime, ela ia nesse também, geral. Tá? Então, essa pessoa, por coincidência, ela teve o benefício concedido, era uma professora municipal, né? Era uma professora do regime geral, e ela teve esse benefício concedido e estava indo receber o benefício, toda feliz. Por acaso, viu um conteúdo nosso e resolveu contratar o diagnóstico previdenciário. E nesse diagnóstico, ela, na época, nos pagou algo em torno de um salário, alguma coisa assim. Naquela época, a gente fez o diagnóstico para ela e nós verificamos que se ela trabalhasse mais 3 meses, ela teria um acréscimo de quase R$800 na aposentadoria dela, que ela afastaria o fator previdenciário. Então, imagine, pessoal, R$800 naquela época, isso tem alguns anos já, mas já aconteceram vários parecidos. Naquela época, R$800 por mês para o resto da vida. Fora a pensão por morte na falta dela, que vai ficar para o marido dela. Por evitar pagar um salário, um diagnóstico. Algumas pessoas, alguns advogados chamam de planejamento. Então eu lembro que aí, como ela não chegou a receber aquele benefício, a gente pediu um cancelamento dele, nós entramos aí até uma parte técnica por trás, daí a importância do especialista, e aí a gente entrou novamente com o pedido no momento correto, 3 meses depois, e ela recebeu um benefício muito maior, e recebe até hoje, está aposentada. Isso é muito sério e muito comum. Às vezes a pessoa tem a concessão, fica feliz, mas e aí? Será que realmente era a aposentadoria que você tinha direito? É a melhor opção para o seu caso? A gente tem um caso também de uma engenheira química da Vale. Quando a gente tem também aposentadorias especiais, nós entramos e esse pedido quem fez fomos até nós, né? Se ela tivesse feito sozinha, pode ser também que teria acontecido mesmo. O INSS ele tem um mecanismo de conceder algumas aposentadorias de forma automática. Então, ela tinha períodos especiais, tinha um PPP que precisaria ser analisado por um servidor. O sistema do INSS não fez isso. Ele foi lá, concedeu uma aposentadoria que ela tinha direito, sem os períodos especiais, mas com valor bem abaixo, se não me engano, R$1.000 e poucos abaixo. Mas como nós que fizemos o pedido de advogado especializado, nós analisamos e vimos, não, tem um erro, então vamos entrar com a ação judicial. Mas imagina se ela tivesse feito sozinha. Ela ia aceitar a aposentadoria feliz da vida com R$1.000 a menos por mês. Inclusive, eu tenho uma notícia ruim para dar para você que é aposentado e já tem já passou pelo período que pode entrar com um pedido de revisão, e tem casos que não é de revisão também, tá, pessoal? Isso é um assunto para outra hora, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Pode ser que você recebeu, você está aí feliz, eu entrei sem advogado e consegui. Pode ser que você receba muito menos, justamente por não ter... Até a pessoa que está indicando, a pessoa fazer sozinha também, a dela, né? Isso acontece muito, isso é muito comum. E a gente tá brincando em tudo, mas a gente fica triste quando a gente vê um caso que a gente fala assim, não tem mais o que fazer. Você poderia ter esperado mais um pouquinho e tá recebendo o dobro do que você recebe hoje. Tá, isso é muito comum de acontecer. Porque, de fato, você pode entrar no INSS, né? Ali, sem a ajuda do advogado. Você pode entrar, inclusive, na justiça sem um advogado. Só não é aconselhável, tá? Seria o mesmo, pessoal, fazendo analogia aqui, que tentar, por exemplo, eu machuquei essa mão. Eu posso tentar curar, né, isso aqui através de um vídeo de internet, através de um conselho de um amigo, para colocar uma folha, para colocar enfim, fazer algo que vai... Ou eu posso procurar um ortopedista, ou eu posso procurar um ortopedista especialista em mãos, né? E aí eu vou ter um resultado muito mais... não vou nem falar garantido, né? Fiquei assertivo. Porque não quer dizer que você entrar com um advogado também que você vai ganhar, né? Não existe. O advogado que te prometer resultado, já pode desconfiar, tá? O advogado ele não pode garantir resultado, mas minimiza muito a chance de você ter um benefício concedido de forma errada ou mesmo de você
sequer conseguir o seu benefício. Seria desinformação, né, Ariel? Também, né? É um dos mitos aí, ou uma das crenças limitantes, ou uma das coisas que acontecem, muita Sim. desinformação, né? Sim. Ou até mesmo, né, que é comum, às vezes, uma assistente social da cidade com o intuito de realmente ajudar, tentar entrar com o pedido para essa cliente. Só que a assistente social, ela tem o serviço dela ali no CRAS, então ela não vai acompanhar esse pedido para você, ela vai dar a entrada, né, com o intuito de ajudar. E às vezes vai faltar algum documento, o INSS vai abrir uma exigência que se você não estiver acompanhando e você perder esse prazo, você perde o benefício. Então, por mais que ela tenha essa boa vontade, essa intenção de ajudar, não é o papel dela estar também completamente inteirada ali e saber de tudo, porque ela não tem essa formação, né? Importante, né? Ela tem uma visão mais legalista. Né? Isso. O que seria isso? Para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, o que é uma visão mais legalista? Vou dar um exemplo prático do próprio Loas, né, Ariane? Inclusive, as assistentes sociais que a gente conhece todas, extremamente competentes. Mas a visão legalista, o que é comum, né, para uma pessoa que não está no dia a dia do direito previdenciário a fundo, é um exemplo do Loas. A renda per capita permitida, entre aspas, para concessão de um benefício assistencial, que é conhecido aí como BPC, Loas, né? Seria 1/4 do salário mínimo, ou seja, cada pessoa daquela casa pode ganhar no máximo 1/4. Aí vem aquele exemplo que você deu anteriormente, né? Que tem pessoas que não podem entrar nessa renda para fins de cálculo. Então você aumenta muito sua chance. Na justiça, a visão era relativizada. Você tem algum caso que você pode contar? Sim, a gente tem um caso de uma cliente de Nova Friburgo, inclusive. É uma cliente que nos conheceu também na Friburgo é Rio, né? É Rio. Ela nos conheceu também, se não me engano, foi no Google, foi no Facebook, foi em alguma rede social. Essa cliente tinha um câncer e o marido dela tinha renda. E a renda era mais de meio salário mínimo por pessoa. Então, qual que é o nosso papel? Apresentar isso na petição para o juiz, explicar que ela precisa do tratamento, que ela está muito doente. E na justiça isso é relativizado, ou seja, o juiz ele vai olhar conforme cada caso. Qual que é a incapacidade desse cliente? Ele precisa de qual tratamento? Ele precisa de algum medicamento? E é feito também uma avaliação social na casa da pessoa. Então ele vai averiguar também as condições sociais. Resumo da história, o benefício foi concedido, porque ele viu que realmente, apesar do marido ter uma renda que dava mais de meio salário por pessoa, era completamente insuficiente para a realidade daquela família. Então o benefício foi concedido. Por isso que é importante buscar a ajuda do advogado, porque às vezes a assistente social vai falar, na sua família a renda está alta, não tem como, vocês não vão conseguir o benefício. E não é verdade, porque em alguns casos tem certas rendas que elas não devem nem ser computadas, elas são excluídas desse cálculo. Então é importante consultar direitinho. E além disso, né, Ariane, um escritório especializado, pessoal, vou dar um exemplo. No nosso escritório a gente tem uma pessoa específica para te ajudar com a documentação. Porque nem sempre é tão fácil quanto parece. Nós temos, por exemplo, pessoas para poder cuidar se a perícia foi alterada ou não. Se tem uma exigência, né, que pode acontecer, uma exigência no meio desse processo administrativo e dependendo da sua habilidade ou da sua experiência com isso, você pode sequer entender que aquilo ali está acontecendo. Pode nem ver que teve aquela exigência, né? A gente fala, né, que a pessoa, se ela entrar sozinha, ela pode perder dinheiro, mas você pode, inclusive, gastar dinheiro. Por quê? A gente tem um setor no escritório que acompanha as perícias. A perícia a gente marca, a gente informa o cliente e um dia antes de cada perícia, a gente tem um setor para isso, que é o MARO, ele entra no sistema, confere as perícias no dia seguinte, se o INSS ele não alterou a data, porque é comum alterar, adiar, às vezes tem greve de médicos, então isso é comum no INSS. Então, ele vai lá e informa para esse cliente se houve alguma alteração. Em muitos casos, o cliente, às vezes, ou mora no interior e tem que se deslocar para uma cidade vizinha para fazer essa perícia, que às vezes é 1 hora de viagem. A gente tem clientes em Urucará, que é uma região... No meio da floresta. Isso, ele precisa viajar 8 horas de barco. Ou seja, imagina o gasto que essas pessoas têm para poder se deslocar e chegar lá, a perícia foi desmarcada. Então, a gente tem até esse cuidado para você não desembolsar um valor com isso também. Tá, então o que a gente está entendendo até aqui, né? Que as pessoas, e é natural do ser humano, as pessoas acabam procurando a solução mais fácil e mais barata, né? E nem sempre essas soluções são as mais inteligentes. Uma série de motivos que a gente já demonstrou, né? Às vezes uma economia. Então, por exemplo, você ganhar 100% de nada é igual a nada. A gente, como a gente atua também, né, em muitos casos
de crianças autistas, uma mãe, às vezes, tomar essa atitude também pode estar atrasando o tratamento do filho dela, por exemplo, quando elas não têm, né, a condição de realizar. Então, a gente sabe a importância, né, como esse benefício pode mudar a vida dessa pessoa. Então, a gente sempre faz de tudo para poder agilizar. Então, se você entra sozinho, você tem que estar ciente de todos os riscos, que se for negado e dependendo de como for a negativa, você pode estar atrasando ali um período de tratamento do seu filho. Então, vai ser muito sério também. Dentro desses mitos, dessas crenças, Ariane, uma coisa que eu percebo muito também é um medo de golpe, que realmente existe, né? As pessoas precisam mesmo, você que está aí nos prestigiando com a sua audiência, a gente entende que você tem que sim, tá? Que tem esse medo é um medo justo. Mas aí, Ariane, te pergunto, o que a pessoa pode fazer, então, uma pessoa que está com medo de enfrentar algum golpe ou de cair em uma armadilha, o que ela pode fazer para evitar isso? Por exemplo, imagino que um papai, uma mamãe de uma criança autista queira contratar um advogado especialista. O que ele pode fazer para evitar cair? Eu acho que após a pandemia e agora em diante, a tendência é realmente que a maioria dos serviços eles sejam de forma virtual. Então, a advocacia hoje você consegue contratar. É até importante para você conseguir fazer a contratação de um especialista. Pode ser que aí na sua cidade não tenha e você queira contratar, né, de outra região. Você tem que realmente ter esse medo, conseguir verificar. E o que a gente indica? Que você olhe as avaliações no Google, até para outros serviços que você for realizar à distância, porque são comentários e avaliações que a pessoa não consegue alterar, não consegue manipular, não consegue editar. Então, o que está lá realmente é a realidade daquele estabelecimento. Outro ponto, você pode seguir essa pessoa nas redes sociais, olhar o dia a dia dela. No nosso escritório mesmo, a gente, tem a gente chegando, a gente trabalhando, a gente informa curiosidades. E na advocacia, você pode, inclusive, verificar a OAB desse advogado no site da OAB, para ver se realmente ele existe, há quanto tempo ele está no mercado, se existe, né, uma sociedade realmente fundada, constituída. Então, isso é importante para você ver ali a legalidade do serviço desse advogado. Interessante. Inclusive, pessoal, algo bem importante. Tem um software jurídico que fez uma pesquisa em 2023, bem interessante, que mais de 80% das pessoas ainda preferem contratar o advogado de forma presencial. Tá tudo certo, tá? No nosso escritório hoje, mais de 90% dos nossos contratos são fechados de forma online. É o oposto disso. Ainda temos um grande movimento no presencial, mas o online é muito grande também. Por quê? Justamente por isso. A gente trabalha essa questão de mostrar para você que está nos ouvindo que assim, o escritório existe, as pessoas existem, né? São reais, os advogados estão ali, estão conversando com os clientes no dia a dia. Então, a dica que eu deixo também para eles eu, por exemplo, outro dia mesmo eu contratei eu fui marcar uma consulta no médico, né? Foi uma indicação. Eu fui no Google, ouvi uma pessoa lá e pedi indicação para um já paciente desse médico, o que ele achou e tal. Vi que realmente a avaliação era muito boa. Então fica aí uma sugestão também, tá bom? Para vocês realmente não caírem em cilada, porque de fato hoje em dia está muito preocupante isso. Mas a tendência é que o serviço jurídico cada vez mais ele passe a ser realizado de forma online, até para sua própria comodidade. Né? Pela praticidade. A praticidade, hoje você assina, nosso escritório hoje, por exemplo, o contrato ele é assinado digitalmente. Mesmo que a pessoa vá ao escritório, a gente coloca ele assinado digitalmente, porque é muito mais seguro, não só para o escritório, mas também para os nossos clientes, né, Ariane? Dar uma segurança a mais para as duas partes, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, Ariane, aqui, para a gente já partindo para o nosso final deste episódio, para os papais e mamães de crianças autistas, que hoje é o nosso carro-chefe, né? A gente fala muito para esse público, para esses papais e mamães que vivem em situação de vulnerabilidade social, tá? Quais são os primeiros passos que eles devem tomar ao buscar aí o benefício assistencial, ao fazer esse pedido dos benefícios assistenciais? Olha, eu acho que o primeiro passo realmente é você buscar por um advogado especialista. Por quê? Ele já vai ter passado por diversas situações, né, com esse benefício, então ele vai saber exatamente o que funciona, o que não funciona e quais são as suas chances. E é importante não desanimar também, porque às vezes você vai no CRAS ou em algum advogado que não é especialista, então você recebe vários nãos. A gente tem muitos casos assim, o cliente chega e fala assim, olha, já fui em outro advogado e falou que eu não tenho direito. E quando a gente vai analisar ali exatamente,
Às vezes a pessoa tem rendas na casa que não são computadas e por isso ela teria direito, ou às vezes a pessoa usa uma medicação muito cara que a gente vai conseguir abater na renda dela. Então, é importante buscar o advogado para ele poder analisar o seu caso, para ver e não se comparar também, né, com o caso de uma vizinha, de um coleguinha que acabou tendo a concessão ou teve a negativa. Cada família tem uma realidade, cada criança tem uma necessidade. Então, a gente precisa avaliar o seu caso específico para ver como a gente pode te ajudar. Tá. E para essas pessoas que querem seguir nosso escritório, receber mais avisos, mais conteúdos como este no dia a dia, você pode passar as redes sociais? Nós temos o nosso Instagram, que é onde a gente posta ali, né, o nosso dia a dia, a gente dá dicas, inclusive, né, para realização de perícia, de documentos, que é o Pataro Advogados. A gente tem no TikTok também, que chama Doutora Loas, e tem no YouTube também, inclusive é onde vai estar, né, o podcast, que é o Pataro Advogados. Spotify também. Sim, Tá no podcast. Spotify também. Então, você pode seguir em qualquer uma dessas redes. Então, eu vou agradecer aqui a Arielle pela participação. Para você também, meu muito obrigado. Curta aí os nossos conteúdos, ative o sininho, compartilhe, né, com aquelas pessoas que precisam dessa informação também. Isso é muito importante e nos ajuda também a chegar a cada vez mais pessoas, né, com esses conteúdos que podem mudar a vida de diversas pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até a próxima.